É o Evangelho segundo Jesus, segundo o Cristo eterno de Deus, segundo o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, segundo esta ordem universal, da qual Jesus é o cabeça. Mateus capítulo 26, do verso 6 ao verso 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, estando Jesus na casa de um leproso, chamado Simão, na cidade de Betânia, que está a 1 quilômetro de Jerusalém, 1,2 km, aproximou-se dele, de Jesus, uma mulher, à noite, na casa de Simão o leproso, na pequena aldeia de Betânia, para a qual tinham afluído centenas e até milhares de pessoas, porque Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, irmão de Marta, de Maria. Por isto, esta aldeia tinha se tornado o centro nervoso das observações. Jesus ao lado de Jerusalém sem entrar, ressuscitando os mortos fora da cidade, não dentro da cidade. Na cidade ele abre os olhos aos cegos. Dentro da cidade ele cura coxos, paralíticos, mas é do lado de fora das muralhas de Jerusalém que ele ressuscita mortos. É bem expressivo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, estando ele na casa desse leproso, na aldeia de Betânia, aproximou-se dele uma mulher, e ela trazia um vaso de alabastro, maravilhoso, fino, por vezes translúcido, cheio de precioso bálsamo, do perfume mais caro, das especiarias mais desejadas e que mais valiam. Traz ela aquele vaso de perfume caríssimo, e vem e lhe derrama aquele perfume todo sobre a cabeça, a barba, as vestes, batiza-o com bálsamo, com cheiro, com perfume, que ela deixara derramar do vaso de alabastro. Vendo isto, esta cena extraordinária, na casa do leproso, à noite, uma mulher, um vaso de alabastro, cheio de bálsamo perfumado, derramado na cabeça de Jesus. É uma cena linda. Ao verem isto, indignaram-se os discípulos que estavam lá dentro, ao lado, à volta, viram e se indignaram. E se você ler no texto de Marcos 14, de 3 a 9, ou em João, no capítulo 12, de 1 a 8, que narram o mesmo episódio, você vai ver que quem se indigna é Judas. Judas se indignou. Judas se indignou. E olha qual era o pretexto da indignação.
O pretexto da indignação de Judas, que foi o que se indignou em nome de qualquer outro que possa ter aderido à mesma ideologia, mas o pretexto dessa indignação foi social, foi econômico, foi um pretexto piedoso, foi o pretexto dos justos, dos solidários, dos socialmente alertas. Foi o levantar de questão de Judas. Para que este desperdício? Para que este desperdício? Eu repito, leia Mateus 14, de 3 a 9, João 12, de 1 a 8, para você montar o cenário paralelo inteiro, e você vai ver que essa é a questão que Judas levantou, indignado. Para que esse desperdício? Isso é uma pergunta que mostra a sua superioridade social. É uma pergunta que carrega o autoelogio de mostrar como você é sensível, como você é socialmente atento, como você é solidário, como você é humano. É uma pergunta que, dependendo do contexto, tem a sua hora, o seu lugar. Para que esse desperdício? Não. Especialmente antes de se fazer o desperdício. Se perguntar, e sobretudo perguntar a si mesmo, antes de cometer o desperdício: para que eu vou cometer esse desperdício? Essa é uma pergunta perfeita num monólogo do coração. Por que praticarei eu este desperdício? Ah, não. Do contrário, quando é sobretudo para outros e a posteriori, depois que já está feito, aí pode virar outra coisa. A mesma pergunta pode se transformar em ideologismo, pode se transformar em demagogia, pode se transformar em argumento populista, pode se transformar em qualquer coisa. Foi Judas indignado que perguntou: para que este desperdício? E ele tem uma boa ideia do ponto de vista político, ideológico, da aplicação social. Era uma pergunta que supostamente tinha um projeto, tinha um plano. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Olha como valia aquele vaso de alabastro, porque Judas diz que podia ter sido vendido por muito dinheiro. E esse é um cara que entende de dinheiro. Ele entende tanto de dinheiro que ele se tornou o tesoureiro do grupo dos apóstolos de Jesus. Ele entendia de dinheiro. Que desperdício! A gente podia ter vendido isso e levantado um dinheiro enorme e dado este dinheiro aos pobres, ajudado a distribuir, a dar bolsas de alimentos. Esse era o argumento de Judas, indignado, fazendo uma interpretação socialmente solidária da realidade. Mas Jesus, sabendo disto, disse a Judas. Aqui diz: disse-lhes, porque houve um eco entre outros apóstolos, mas vá para Marcos e vá para João, você vai ver que é Judas. Por que molestais esta mulher? É a pergunta de Jesus.
Mulher livre. Ela trabalhou pelo vaso, ela trabalhou pelo perfume, ela trabalhou, não era de vocês, é dela. Ela faz o que ela quiser com o que é dela. Além do que, é um valor simbólico. Há quem compre quando tem dinheiro, mas ninguém come, ninguém bebe, ninguém veste isso diretamente para se ter isso. Alguém trabalhou para adquirir isto. E uma vez tendo adquirido esta natureza de aquisição, ela faz o que ela quiser. Ela que pode ter jogado o suor dela fora, dedicado-se tão intensamente para adquirir só isto, que não tem esse valor todo para a vida, a menos que haja pessoas com a ambição torta dela, ou de quem quer que tenha ambições semelhantes. Do contrário, isso não tem valor nenhum. Por que vocês estão molestando a mulher? Por que vocês estão molestando a mulher? Por que vocês estão molestando a mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Ela trouxe a expressão de amor dela. Não se metam. Não fiquem querendo fazer análises ideológicas, políticas, de nenhuma natureza da relação de ninguém comigo, nem desta mulher. Não a molestem, porque vocês são molestadores dessa mulher, ou porque tu, Judas, a molestas, em nome da tua elevação social, econômica e ideológica. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. Sempre tivestes, sempre tendes e sempre tereis. Sempre. Sempre há aqueles que chegam necessitados. Quando não são aqueles que estejam imediatamente à nossa volta, eles chegam de longe. Porque aonde quer que haja pessoas que têm e haja outros que não têm, quem não tem atravessa oceanos para tentar comer das migalhas que caiam das mesas desses senhores. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, Jesus afirma, esta mulher, fez isto antecipando-se ao meu sepultamento. Ela já começou o ritual do meu sepultamento, que vai levar ao desfecho da minha ressurreição. Em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Porque o Evangelho passa sua integridade de geração em geração através das pessoas que viram histórias do Evangelho. Existem pessoas que viram histórias do Evangelho, histórias de boa nova, de geração em geração, e de uma geração para outra geração, e em outras gerações para as que virão depois. São pessoas que praticam boas ações de amor, de sinceridade pura, limpa, de entrega, de desvalorização de valores cultuados. São pessoas que praticam amor por gente e não por coisas que cabem num vaso de alabastro. São pessoas que reconhecem
que o verdadeiro culto a Deus só é possível ser prestado um ungindo o outro, ao invés de dedicar a Deus em algum nicho um vaso de alabastro. O Evangelho é feito desses que compreenderam isto e que se tornam entes do Evangelho, que se tornam pessoas cujas histórias são narrativas do Evangelho. E Jesus disse: esta mulher, esta história, eu vos digo em verdade, que aonde quer que seja pregado, a boa nova seja ensinada em todo o mundo, essa história vai ser rememorada. Porque são essas as histórias que precisam ser rememoradas. Esses são os bustos não construídos em estátuas que Jesus recomenda que façam parte da nossa memória generacional, que vá passando de geração em geração, porque são essas memórias que não deixam a natureza humana se corromper, que não nos deixam pedrar, que não nos deixam dominar por dinheiros, por valores, por importâncias imediatas, esquecendo-nos do significado do que é vida para Deus, do que é vida em Deus e do valor do outro, do próximo. São essas histórias que nos salvam de Judas. São essas histórias que nos salvam das ideologias aprisionantes, fanatizantes. São essas histórias que nos salvam das falsas piedades. São essas histórias que nos salvam do poder dos molestadores de fracos como desta mulher. São essas histórias que preservam a pureza e a simplicidade do Evangelho em nós. O resto é argumento de Judas. É argumento de Judas. E a maioria daqueles que se dizem discípulos de Jesus estão vivendo dos gritos e dos ecos histéricos e estriônicos dos argumentos de Judas. Senhor Jesus, permite que alguém entenda o Evangelho. Que alguém entenda. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque os escolhidos são aqueles que escolhem entender e dar razão a Deus. Permite que hoje o Espírito Santo implante o Evangelho no coração de alguém. É o que eu te imploro. Nesse tempo onde há tantos milhões apelidados de discípulos, mas que seguem o eco e o coro de Judas e se tornam molestadores do próximo, ajuda-nos a entendermos o Evangelho. Em teu nome, Jesus. Amém.